Essas informações todas que foram, portanto, reportadas pelo Comitê de Supervisão do Fundo Soberano demonstram, de certa forma, que há uma gestão deste fundo com critérios que não são muito transparentes. O Comitê de Supervisão, que foi constituído para supervisionar a gestão deste bem fundo, reclama de pouca informação e chega também a sugerir que deve-se fazer uma auditoria independente a essas contas. Bem, é legítimo o posicionamento do Comitê de Supervisão do Fundo Soberano. Primeiro, em duas dimensões. Eu costumo dizer que a sua independência parte também da sua capacidade financeira de se impor. Se for a compreender, o Comitê de Supervisão do Fundo Soberano ainda funciona sem um orçamento. E, por funcionar sem um orçamento, a sua capacidade de imposição para os órgãos que estão sob liderança do Fundo Soberano é realmente reduzida. Primeiro, para o próprio Banco Central, que está a gerir o Fundo Soberano. Segundo, também para a própria entidade do governo, que, primeiro, se for a compreender, a Constituição ou o arcabouço geral do Fundo Soberano coloca o Banco Central e o governo em algumas posições soberanas que não permitem os demais órgãos de supervisão sobre o Fundo Soberano permitam se impor, como é o caso do próprio Comitê de Supervisão, assim como, por exemplo, o Tribunal Administrativo. Se lembrar, há 2 ou 3 anos atrás, o Tribunal Administrativo reclamava sobre as dificuldades de auditar o Banco Central, o que nos garante que aquele Banco Central, que antes não estava a ser auditado como um banco, hoje vai ser auditado como um fundo soberano. Esse é o primeiro ponto. Segundo, já começamos a fazer as discussões sobre o Fundo Soberano, já começam a cair os recursos sobre o Fundo Soberano, mas já em algum momento alguma falta de informação sobre ele. Primeiro, se for a compreender, nós temos os depósitos que são feitos mensalmente, mas o reporte sobre eles foram feitos depois de 8 meses. Para este caso, por exemplo, foram feitos em setembro. E havia a obrigatoriedade de trimestralmente fazer o seu reporte. Fazer o seu reporte. Nós tínhamos que ser primeiro comunicados mensalmente sobre o que realmente entrou no Fundo Soberano e o que não entrou. Segundo, tínhamos que ser reportados de 3 em 3 meses, mas não aconteceu. Vamos dizer porque estamos numa fase inicial. O Banco Central, há 1 ou 2 anos atrás, posicionou-se a dizer que estava estruturalmente preparado para receber o Fundo Soberano, para acomodar o Fundo Soberano. O Banco Central estava a preparar-se para acomodar o Fundo Soberano. Então, não é sobre falta de capacidade. Hoje, pode ser, em algum momento, falta de intenção para fazer isso. Por compreendermos que estamos numa fase inicial de constituição e de organização do país, em relação ao Fundo Soberano, as pessoas encontram alguns espaços para aquelas manobras dilatórias em que estamos acostumados de ver em relação à máquina pública. Por esta falta de informação, esta falta de organização. Por exemplo, o Comitê de Supervisão do Fundo Soberano posiciona-se a dizer que é importante que haja um perito de confirmação das receitas que o Ministério das Finanças reporta. Não só as receitas que o Ministério das Finanças reporta. Tu tens uma situação em que o Ministério das Finanças ele arrecada as receitas e é quem se beneficia em parte dos 60% das receitas e é ele que faz também a projeção sobre essas receitas. Estou a tentar dizer o quê, Edson? O Ministério das Finanças, no âmbito do plano Econômico Social do Orçamento do Estado, ele faz uma projeção sobre as receitas. E é baseado nessas projeções sobre as receitas que nós entendemos qual é a componente que vai para o Orçamento do Estado e qual é a componente que vai para o Fundo Soberano. Então, é o próprio Ministério das Finanças que faz a projeção dos recursos que ele vai arrecadar e depois é ele que arrecada. Então, há em algum momento aqui possibilidades de manobra ou de desentendimento entre o órgão Fundo Soberano e o órgão Ministério da Economia e Finanças. Porque se for a compreender, primeiro, o que a lei diz é que deve-se cobrir a cota dos 60% referentes ao Orçamento do Estado e depois passar-se a outra componente que vai para o Fundo Soberano. Como é que alguém que se beneficia desses recursos deve ser ele a fazer essa projeção? E se ele fazer a projeção acima da média, para ele ter mais recursos? Estamos a falar há pouco tempo atrás, na primeira parte do programa, que há dificuldades de finanças públicas no nível do nosso Estado. Então, não pode ser o próprio Ministério da Economia e Finanças... Então, está a dizer outras palavras que para um Estado que precisa de dinheiro, é muito complicado ter que tirar uma parte e guardar a outra parte, nem precisando de dinheiro. Exatamente, principalmente se fores tu a fazer essa projeção. Então, se és tu a fazer a projeção, tu tens a possibilidade de fazer uma projeção certa ou errada para o seu benefício. O Ministério das Finanças, hoje, não está a se beneficiar do Fundo Soberano. O Fundo Soberano são recursos que nós vamos usar daqui a algum tempo. E há essa armadilha de discussão sobre temos que priorizar o amanhã ou hoje. Nós temos um Fundo Soberano, mas essa discussão ainda existe.
de que será que é imperioso termos um fundo soberano para o amanhã, se hoje ainda temos problemas de recursos, se hoje ainda estamos a ir para a banca, fazer empréstimos de valores, fazer empréstimos de recursos. E estamos justamente numa situação de emergência. Será que ativa-se os valores do fundo soberano? Como é que num contexto igual a este. Então, essa falta de peritos independentes para fazer supervisão sobre o fundo soberano, supervisão sobre receitas, em algum momento complica a matemática da existência ou não de um fundo soberano. E mesmo quando olhamos para a própria estrutura, estou a insistir no caso da estrutura, tu tens um tribunal administrativo que, apesar de todos os problemas de instituições públicas, nos habituou a fazer alguns reportes um pouco sérios em relação à situação das contas públicas. Tem dificuldades de supervisionar o Banco Central. E como é que vai ter a habilidade de fazer a supervisão sobre o Fundo Soberano, que está sob a alçada igualmente do próprio Fundo Soberano? Tu tens o Comitê de Supervisão do Fundo Soberano, não tem recursos. Como é que tu te posicionas, como é que tu paras com o Banco Central para falar, para te impores, quando tu não tens recursos? Tu ainda não tens escritores, tu ainda reúnes na Assembleia da República. Os membros do Comitê de Supervisão do Fundo Soberano saem da sua casa para a Assembleia da República com o seu combustível. Como é que vai conseguir se impor? Qual é o tempo que vão se dar para ler e discutir os números do Fundo Soberano? Então, eu acho que ainda há faltas, há ausências, há lacunas sobre a estrutura de governação do Fundo Soberano que ainda devem ser discutidas. Não podemos, em algum momento, sentir a vergonha, é verdade, aprovamos a lei agora, trazer uma nova revogação ou trazer uma nova discussão. Às vezes sentimos vergonha disso, parecemos um país não sério, mas estamos a aprender e é importante, talvez, trazer essas coisas à mesa. É importante discutir esses problemas, trazer esses problemas para que daqui a 5, 10 anos não façamos a mesma discussão. Hoje, as receitas que temos são minoritárias em relação ao que nós projetamos receber daqui a 10, 15 anos. Então, é importante... É de apenas de um projeto, que é o projeto do Coral do Sul. É de apenas de um projeto. Então, não temos o projeto da Total, o projeto da ExxonMobil. Então, é importante nos prepararmos em termos de estrutura de governação do Fundo Soberano. E hoje, na atual estrutura, em termos de presença institucional está bom, mas em termos de efetivação de funcionamento, ainda há muitas lacunas por serem cobertas.